O poder governamental sempre atuou ativamente na supressão de descobertas arqueológicas que ameaçam desmoronar a história oficial. Logo mais, revelarei como documentos cruciais sobre nossa origem foram deliberadamente escondidos da população. A manipulação começa no Egito, onde o governo mantém áreas inteiras da esfinge e das pirâmides fechadas para pesquisa. Por que tanto receio em permitir investigações completas? Nas câmaras secretas desses monumentos, existem evidências de tecnologias avançadas que contradizem totalmente a narrativa aceita sobre as capacidades de nossos ancestrais. O Vaticano guarda em seus arquivos documentos explosivos sobre civilizações antigas, incluindo textos que foram sistematicamente removidos da Biblioteca de Alexandria antes de sua destruição. As elites políticas trabalham em conjunto com autoridades religiosas para manter essas informações longe dos olhos públicos. Em 1909, o Explorers Club descobriu túneis subterrâneos no Grand Canyon com artefatos egípcios, mas o Smithsonian rapidamente classificou tudo como sigiloso. O mesmo padrão se repetiu em 1940, quando foram encontradas múmias de gigantes na Califórnia. Todos os achados desapareceram em instalações militares secretas. A CIA possui uma divisão específica dedicada ao monitoramento e confisco de artefatos históricos que contradizem a linha do tempo oficial. Em 1974, satélites militares identificaram estruturas antigas na Antártida, mas todos os dados foram imediatamente classificados. Por que tanto segredo se não houvesse algo revolucionário a esconder? Na América do Sul, governos alteram sistematicamente datações de sítios arqueológicos para manter a narrativa do povoamento tardio do continente. Estruturas com mais de 30 mil anos são catalogadas como tendo apenas 12 mil, ignorando evidências contraditórias. O caso mais intrigante envolve os fragmentos do papiro de Tuli, que descreviam círculos de fogo nos céus do Egito Antigo. Após sua descoberta em 1933, o documento original misteriosamente desapareceu dos arquivos do Vaticano, restando apenas algumas transcrições parciais. Em 2003, militares americanos saquearam o Museu Nacional do Iraque, levando artefatos sumérios que continham informações sobre a verdadeira origem da humanidade. Esses objetos nunca mais foram vistos publicamente. O controle se estende à academia. Arqueólogos que questionam as narrativas oficiais perdem financiamentos e têm suas carreiras destruídas. O sistema está estruturado para suprimir qualquer descoberta que ameace o paradigma histórico estabelecido. E aqui está a revelação mais impactante. Existe uma rede global de bunkers subterrâneos onde governos armazenam milhares de artefatos problemáticos, incluindo esqueletos humanos com características anatômicas inexplicáveis e tecnologias antigas que desafiam nossa compreensão atual. As instituições religiosas guardam segredos milenares que transformariam completamente nossa compreensão da história humana. Ao final deste vídeo, você descobrirá uma revelação surpreendente sobre documentos ocultos que podem reescrever tudo o que pensamos saber sobre nossa origem. Os manuscritos do Mar Morto não foram totalmente revelados ao público. Robert A. Zeman, em The Dead Sea Scrolls and the Fast Christians, expõe como apenas fragmentos selecionados foram liberados, enquanto textos cruciais permanecem guardados em cofres secretos do Vaticano. Esses textos poderiam lançar luz sobre os anos perdidos de figuras centrais como Jesus e revelar conexões com tradições espirituais há muito esquecidas. O Museu Britânico mantém uma câmara subterrânea com artefatos egípcios que contradizem a cronologia aceita das dinastias faraônicas. Em 1922, Lord Carnarvon encontrou documentos na tumba de Tutancâmon que nunca vieram a público, e você não vai acreditar no que aconteceu com esses registros. Alguns relatos sugerem que tais documentos indicavam contatos entre o Egito e civilizações distantes, desafiando completamente a narrativa histórica oficial. Nos porões da Biblioteca do Congresso Americano, existe uma seção inteira de manuscritos classificados como teologicamente sensíveis. Por que uma biblioteca pública manteria documentos históricos longe dos olhos da população? Alguns estudiosos afirmam que esses documentos contêm informações sobre práticas espirituais avançadas e descrições de eventos cósmicos que mudariam nossa percepção sobre a humanidade e seu propósito. O pesquisador Graham Hancock documentou como o Smithsonian sistematicamente remove artefatos que não se encaixam na narrativa histórica estabelecida. Peças encontradas em escavações simplesmente desaparecem em depósitos privados, nunca mais vistas pelo público. Entre essas peças, existem indícios de civilizações avançadas pré-diluvianas que possuíam conhecimento astronômico e tecnológico superior ao que imaginamos. E aqui está algo ainda mais intrigante.
a Biblioteca de Alexandria não foi completamente destruída como nos contam. Manuscritos cruciais foram secretamente removidos e transportados para locais seguros antes do incêndio. Algumas dessas obras antigas sobrevivem até hoje, guardadas por ordens religiosas secretas. Estas obras, segundo rumores, descrevem mapas de terras que não existem mais e registros de eventos que moldaram o mundo de formas que ainda não compreendemos. O Vaticano possui uma das maiores coleções de textos antigos do mundo em seus arquivos secretos. Graham Phillips, em The End of Eden, revela como documentos sobre civilizações pré-diluvianas são mantidos sob rigoroso controle. Apenas pesquisadores selecionados têm acesso, e mesmo assim, sob estritas condições de confidencialidade. O que esses documentos poderiam revelar sobre a origem do homem, sobre o dilúvio e até mesmo sobre tecnologias esquecidas é nada menos que revolucionário. As universidades também participam desta rede de ocultação. Professores que questionam narrativas oficiais perdem financiamentos e são silenciosamente removidos de seus cargos. Como revelado por Michael Cremo em Forbidden Archaeology, existe um padrão sistemático de supressão de evidências que contradizem a história aceita. Evidências de ferramentas avançadas e fósseis humanos em camadas de rocha que datam de milhões de anos são apenas alguns dos exemplos que desafiam a linha do tempo oficial. E agora, a revelação mais impactante. Existem manuscritos do século XII que descrevem tecnologias avançadas em civilizações antigas. Estes documentos estão guardados em mosteiros tibetanos, protegidos por monges que juraram manter seu conteúdo em segredo. Esses textos falam de máquinas voadoras, fontes de energia ilimitada e até mesmo mapas estelares que desafiam nosso conhecimento moderno do universo. O que estes textos antigos revelam sobre nosso passado é simplesmente revolucionário. Eles nos convidam a questionar tudo o que pensamos saber sobre a história da humanidade, abrindo um portal para um entendimento mais profundo do papel da espiritualidade, da ciência e da tecnologia em nosso destino como espécie. O que mais pode estar escondido, aguardando o momento certo para ser revelado? Você está prestes a descobrir. Mercado negro e colecionadores privados. Nos próximos minutos, você descobrirá como uma rede secreta de colecionadores controla alguns dos artefatos mais importantes da história humana. E ao final, revelarei uma informação surpreendente sobre um objeto que poderia reescrever nossa compreensão sobre civilizações antigas. Peter Watson, em Sotheby's, The Inside Story, expõe como casas de leilão prestigiadas servem de fachada para o comércio de antiguidades roubadas. Em 1995, um único colecionador adquiriu secretamente mais de 200 artefatos sumérios, e você não imagina o que esses objetos revelam. Uma rede sofisticada de intermediários opera em países como Dubai e Singapura, onde legislações flexíveis permitem a movimentação discreta de peças históricas. Através de empresas de fachada e documentação falsificada, artefatos únicos simplesmente desaparecem em coleções particulares. Em Loot, Sharon Waxman revela como comerciantes usam containers com fundos falsos e manifestos adulterados para transportar antiguidades. Mas o aspecto mais intrigante dessa operação ainda está por vir. Colecionadores bilionários mantêm verdadeiros museus particulares em bunkers subterrâneos. Thomas Owen, ex-diretor do Metropolitan Museum, documentou em suas memórias como certas peças são negociadas em reuniões secretas, longe dos olhos do público. E aqui está algo ainda mais perturbador. Existe um catálogo clandestino, conhecido como The Black Book, que circula entre colecionadores de elite, listando artefatos históricos disponíveis para compra. Muitos desses objetos contradizem completamente a história oficial. O mercado negro de antiguidades movimenta bilhões anualmente através de criptomoedas e investimentos em arte contemporânea. Jason Felch, em Chaz em Afrodite, expõe como galerias de arte são usadas para a lavagem de dinheiro do tráfico de artefatos. Em 2016, um comerciante libanês foi flagrado com documentos que mencionavam uma coleção especial de tablets sumérios. O conteúdo desses tablets nunca veio a público, mas fontes indicam que eles continham informações revolucionárias sobre tecnologias antigas. E agora, a revelação mais impactante. Existe um grupo seleto de colecionadores que possui fragmentos de um mapa pré-histórico, mostrando estruturas subterrâneas em diversos continentes. Cada fragmento foi adquirido separadamente para evitar que o mapa completo fosse descoberto, e o que ele revela sobre nossa história antiga é simplesmente extraordinário.